Desenhar personagens com certeza é uma coisa muito legal, mas quem nunca passou por um perrengue de não conseguir desenhar um rosto de frente, ou desenhar os olhos e eles não ficarem na mesma altura, ou ficar meia hora tentando encontrar o lugar certo da boca? Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao vídeo tutorial de como desenhar rosto em estilo anime e mangá, ou no meu estilo, vamos dizer. Porque se tem uma coisa que eu sofri muito, foi aprender a desenhar rosto de frente. E depois que voltei a desenhar e desenvolvi esse método, nunca mais sofri com os olhos tortos ou com rostos em vários ângulos diferentes. Então, bora lá? Se você já desenha há algum tempo, já deve estar habituado com o método da cruzinha. Aquele método de fazer um círculo, colocar uma linha no meio, de cima para baixo, do lado para o outro. Quando eu comecei a aprender a desenhar, claro, eu não usava isso. Eu tentava desenhar no olhômetro, que não era nada confiável porque eu era uma criança de 9 anos. Depois, com o tempo, eu descobri esse método básico da cruzinha e sempre tentava me adaptar a ele, mas nunca conseguia me sentir bem. Parecia que quando eu tentava me encaixar nele, nunca dava certo. Mas no final de tudo, eu larguei mão e usava a cruzinha, mas sem usar totalmente a fórmula completa. Problemas que eu sentia em usar a fórmula da cruz. Eu sentia que os rostos não ficavam na proporção que eu queria, o rosto ficava apertado, não cabendo todos os elementos como a boca, olhos e nariz dentro dele, nunca conseguia usar a fórmula de forma correta e nunca conseguia desenhar os dois olhos certinho na mesma altura. E tudo isso porque, sinceramente, o método da cruz não é lá tão específico de mostrar o tamanho certo de cada elemento. E eu acho que isso me fazia ficar bem perdida em como usar o método. Mesmo usando o método mais ou menos, eu continuei desenhando, só que chegou um ponto que eu não gostava mais do rosto que eu desenhava. E eu parei de desenhar por 3 anos. E quando eu estava tentando voltar a desenhar, a primeira coisa que eu vi que eu precisava arrumar era o rosto. Então eu fui atrás de tentar mudar o meu traço, e nesse meio eu me apaixonei pelo traço do mangá e do anime do Kemono Jihen. Eu gostei tanto do traço que eu decidi que eu iria tentar copiar esse traço, e eu treinei para conseguir pegar o traço do mangá. Eu até contei como foi essa trajetória no Instagram, como eu odeio meu traço. Mas resumindo, eu queria mudar o traço do rosto que eu desenhava. E quando eu fui comparar o meu traço, eu percebi que eu tinha uma tendência de desenhar o rosto muito estreito e os olhos nunca eram expressivos. Principalmente o tamanho do rosto foi a parte que eu mais tive problema em arrumar, porque era muito estreito. Foi então que eu percebi que eu tinha que criar algum método para melhorar o meu jeito de desenhar. E eu pensei em uma forma que eu poderia melhorar o rosto das minhas ilustras. Na minha fórmula, quando eu começo a desenhar, a primeira coisa que eu faço é o círculo e a cruz. No caso, antigamente eu usava o círculo para fazer o tamanho da cabeça, só que nesse caso é só dentro do rosto, tanto que eu defino aonde vai estar os olhos e logo em seguida eu já desenho o rosto. E se você olhar, o rosto é bem maior que o círculo. Isso vai me ajudar a dar mais espaço no rosto. Sempre que eu criar a cruzinha, debaixo da linha horizontal eu coloco sempre uma linha abaixo, que esse vai definir o tamanho do olho. Isso vai depender muito de personagem, então sempre fique de olho como é que é o personagem, se ele tem um olho maior ou um olho pequeno. Depois que eu já tenho a base, eu começo a fazer o formato do olho bem no estilo anime. Na parte de cima do olho, eu sempre faço uma linha bem em cima da parte do cílio. E depois esse formato meio triangular, que vai demarcar bem o formato do olho. E ele vai ajudar a mostrar onde vai ficar a sombra quando colorir. E logo em cima, a sobrancelha. Naquela mesma base que criamos no início, a altura do nariz praticamente já está definida, que é bem na linha de baixo do círculo. E a boca eu coloco não muito longe do nariz e dando bastante espaço para o queixo. Depois, sempre lembre que a orelha começa da base da sobrancelha até o finalzinho do nariz. Vou fazer a line art aqui para ficar bem mais visível.
temos um rosto de frente. E acho que dá pra ver a diferença que é o antes e depois. Esse do lado eu fiz praticamente do jeito que eu fazia, mais ou menos. Agora eu vou mostrar a aplicação em alguns personagens meus que tem cada um rosto diferente do outro. Os personagens que eu vou usar como base são os meus personagens originais de longa data. A Nazuki, o Yako e o Yato. Acho que você já dá pra ver que eles têm rostos bem diferentes, né? Nesse vídeo não vou falar muito sobre como criei os três, mas se quiser que eu faça um vídeo de apresentação, comenta aqui embaixo trio. Colocar trio aqui pra mim saber que vocês querem conhecer mais sobre eles. Mas vamos lá para a aplicação do método em cada personagem. Com essa base aqui, vamos fazer o rosto da Nazuki, que é uma garota bem calminha e bem desligadinha. Uma característica marcante dela é o olho meio fechado. Então, totalmente longe do rosto modelo que eu criei no início, o formato que eu vou criar é já baseado nesse olho dela. Como ela é uma garota, a gente pode fazer alguns cílios para dar um charme nos olhos, o que praticamente eu sempre acabo esquecendo de fazer. Eu não dou muita importância para cílios assim. E a boca dela vai ser bem pequena também, porque ela praticamente está sempre sem expressão. Ela é uma poker face. E pronto, Nazuki prontinha. Depois de desenhar a nossa garotinha, vamos pro Yako, que é o menino extrovertido, animado e o que mais sofre na mão do Yato. Eu queria bem aquele estereótipo de menino que brinca na rua. Então os olhos dele são bem mais fortes na expressão. E ele tem aquela puxadinha que eu adoro fazer nos olhos. Uma coisa que eu acho que representa muito o Yako é o sorrisinho de lado com os dentes à mostra. Então a boca dele vai ser bem mais expressiva que os outros dois. Uma diferença que o Yako tem é que as sobrancelhas dele é bem mais curta. Então eu sempre tomo cuidado para não esquecer esse detalhe. Isso é uma coisa boa para se lembrar também. Você pode dar personalidade nos personagens, não só pelos olhos e cabelos, mas também pelas sobrancelhas. No caso dele, eu senti que fiz o olho muito para dentro, então dei uma puxadinha pro lado e pronto. Não tem problema arrumar um pouquinho depois, até porque o que importa é o personagem ficar bonito. Line art feita e a cor prontinho. Depois do meu queridinho, temos o cérebro do trio. E o mais sádico do grupo, o Yato. Eu criei ele para ser o mais cabeça, mas não sei o que aconteceu. Que no meio do caminho, ele se tornou o cara que mais gosta de irritar os outros. Principalmente o Yako. Diferente do Yako, que ele tem uma forma dos olhos maior, o Yato tem um aspecto mais masculino, que é os olhos serem bem mais estreitos. Com isso, ele também tem o nariz um pouco mais longo. Se você comparar, pode ver que a maioria dos personagens de shoujo, os masculinos, têm essa característica. Então o Yato foi criado bem para seguir esse estereótipo. Ele sempre vai estar com um sorrisinho no rosto, e a parte mais chata dele é que ele vai usar óculos. Essa parte é a parte da dor de cabeça, mas não tem segredo. Como o cabelo dele esconde a maior parte do rosto e do óculos, eu sempre acabo só fazendo o formato básico e não dou muito detalhes. A não ser que eu tenha alguma situação que tenha que detalhar bem, em rascunho simples assim, eu acabo deixando desse jeito. E esse é o resultado final do meu trio original. Espero que esse vídeo tenha ajudado a ver como é a forma que eu faço o rosto. Depois que comecei a usar esse método, eu nunca mais tive grandes problemas de achar que o rosto não está interessante. E nem os olhos ficaram desregulados na altura. Claro que não 100%, porque somos humanos e uma hora ou outra a gente erra. Mas eu nunca mais consegui me identificar com as pessoas que fazem aqueles vídeos mostrando a dificuldade de desenhar o olho oposto. Sem contar que quem desenha no digital ainda tem a vantagem de virar a ilustra no lado ao contrário, né? Uma curiosidade que eu vi também é que a melhor forma de desenhar um rosto atraente é balancear o rosto colocando vários triângulos para medir onde fica cada elemento. Então vou tentar aplicar nesses três para ver como está o balanceamento dos elementos do rosto. O primeiro triângulo é sobre a altura do nariz, que o triângulo deve começar da parte do meio dos olhos para baixo.
O segundo triângulo é da boca, que o triângulo deve começar da parte exterior dos olhos para baixo. E por último, da parte que começa a orelha, puxando para baixo, é o lugar do queixo. Então vamos lá. Primeiro triângulo, segundo triângulo, terceiro triângulo. Primeiro triângulo, segundo triângulo, terceiro triângulo. E não é que funcionou mesmo? Detalhe, eu criei esse triângulo baseado na Nazuki e fui aplicando em cima do Yato e do Yako. Eu só tive que mudar a posição, porque eles não estão posicionados no mesmo lugar, mas tipo, só pro lado ou pro outro. E não teve muita diferença. Praticamente estão na mesma proporção. Tentem fazer esse teste para ver se o rosto que você desenha está bem balanceado. Gostou desse vídeo? Então deixa um like e não se esquece de se inscrever se ainda não está inscrito. Espero ter ajudado você se também foi alguém que sofreu muito em desenhar rosto, porque eu tive que criar um próprio método para conseguir fazer algo que eu gosto. E claro, isso foi tudo graças ao autor do Kemono de Ren, que tem arte incrível, e ao Naoki Saito, que me fez perceber que eu poderia treinar para mudar meu traço. E só para relembrar, não é porque esse método funcionou para mim que pode ser melhor para você. O que importa é você encontrar a melhor forma que você consegue se adaptar. Então, não se prenda a essa forma só, mas sempre tente encontrar a melhor forma para você. Porque uma coisa que a arte tem é a liberdade. Então, se uma coisa não funciona, não quer dizer que você não vai encontrar uma outra forma. Assim como eu encontrei o meu método. Não existe a forma correta, o que existe é várias formas que podem ser modificadas, tudo para melhorar nosso desempenho na ilustração. E para finalizar, sempre lembre de virar a ilustra ao contrário. Isso vai ajudar muito a melhorar o equilíbrio do rosto que você desenha.